Bom, existe um homem que mudou completamente a forma como eu vejo o mundo, as pessoas e o poder. Um homem que viveu há mais de 500 anos e que entendeu a natureza humana melhor do que qualquer psicólogo moderno. Eu julgo até melhor que Robert Greene, que é um grande mestre. Um homem que foi odiado, banido, queimado em praça pública, mas que até hoje é lido por presidentes, CEOs, generais e todos aqueles que realmente querem entender como a mente, as pessoas, a manipulação e o poder funciona. E esse homem se chama Maquiavel, Nicolau Maquiavel, e o que ele me ensinou não foi apenas sobre poder e manipulação, foi sobre verdade. As pessoas estão te manipulando o tempo inteiro. Ele me ensinou sobre enxergar as pessoas como elas realmente são e não como elas fingem ser. E isso, na minha visão, muda absolutamente tudo. Porque a maior parte da nossa vida, a gente é ensinado a acreditar nas palavras das pessoas, nas intenções. A gente é ensinado a confiar no que elas dizem e que as intenções importam mais do que as ações. E não, Maquiavel arrancou essa máscara e me provou desde moleque que as ações são muito mais importantes. E que o ser humano é incoerente por natureza. Quando você vê através das máscaras, você nunca mais é o mesmo. Eu nunca vou esquecer quando eu era adolescente, tinha meus 16, 17, eu vi a capa na livraria do primeiro livro que eu comprei do Maquiavel. Tinha manipulação bem grande assim. E eu lembro que eu pedi pro meu pai, na época ele chorei um pouquinho, ele comprou, eu gostava. Livro ele comprava pra mim, o resto ele não comprava não. Mas livro ele comprava. Comprava uns livros esquisitos, mas comprava, porque era livro, né? E eu gostava de uma parada obscura. Na época eu amava comportamento humano e comunicação, desde moleque, impressionante, desde criança, aquilo fazia parte de mim, vibrava no meu coração desde pequeno. E eu sentia que as pessoas, elas fingiam. Elas sorriam, mas escondiam intenções. Eu tinha essa percepção quando eu era moleque. As pessoas falavam de amor, de bondade, de justiça. Quando eu ia na igreja, minha mãe me levava, eu via incoerências, eu questionava e ninguém me respondia, e isso me perturbava. Porque quando você é jovem, eu acho que você ainda tem aquela sensibilidade, acho não, você ainda tem aquela sensibilidade, aquela capacidade de enxergar através da mentira, porque você não foi completamente domesticado pelos véus da sociedade, pelos filtros da sociedade, né? Você enxerga quando alguém tá fingindo, e o Maquiavel foi o primeiro que disse: você não tá louco, garoto. Você tá certo. As pessoas realmente usam máscaras. E a verdade sobre elas não tá no que elas dizem, mas sim no que elas fazem. E ele chamava isso de verita effettuale, a verdade efetiva, a verdade real. Não a verdade que as pessoas declaram, mas a verdade que as ações delas revelam. E isso foi uma das ideias mais poderosas que eu aprendi na minha vida e talvez uma das ideias mais poderosas que você vai aprender agora. Porque a partir do momento que você entende isso, você para de ser manipulado. Você para de acreditar em promessas vazias, você para de confiar cegamente nas pessoas, você para de ser otário. Você começa a ver o mundo como ele realmente é. Ai, mas Fê, é muito cruel isso, cara. Não, cara, não é cruel, é que o mundo é assim, cara. E eu acredito que você entendendo isso e se tornando desapegado quanto a isso, isso te torna um cara poderoso. Maquiavel, na época, escreveu sobre os papas da Itália, figuras que se diziam representantes de Cristo na Terra. Ele era um cara tenso. Ele falava sobre homens que pregavam humildade, caridade e amor ao próximo, mas Maquiavel olhou para as ações deles, né? Ele inclusive falou sobre chefes da máfia, viu homens obcecados por controle, por território, e o Papa Borgia, por exemplo, um dos mais famosos da época, ele falava de Deus, falava de bondade e caridade, mas as suas ações mostravam que ele queria conquistar a Itália inteira, igual um chefe de máfia. Ele queria criar um império, e Maquiavel simplesmente escreveu isso, sem medo, sem filtro. Era maluco, por isso que ele foi, enfim, teve o fim que teve, né? E ele disse: olha, não importa o que esse cara diz, não importa o que esse homem diz, olha o que esse homem faz. E o que ele faz revela quem ele é, quem ele realmente é. Agora imagina a coragem que isso exigia. A gente está falando aqui de 1513, 1514, 1515, uma época em que questionar a igreja podia te colocar na prisão e podia te matar. Mas o Maquiavel não se portou nada, porque ele tinha certeza, ele tinha algo que a maioria das pessoas não tem, que é clareza sobre as coisas. Ele via o mundo sem ilusões. E essa clareza, essa capacidade de ver através das máscaras é o que fez dele um dos pensadores mais influentes da história. 500 anos depois, impressionantemente, ele ainda é lido. 500 anos depois, ele ainda é estudado, porque a natureza humana não mudou.
as pessoas ainda usam máscaras, as pessoas ainda mentem, as pessoas ainda fingem ser algo que elas não são. E se você não aprende a ver através disso, você sempre vai ser manipulado a vida inteira. Eu vou te contar algo que a maioria das pessoas não sabe sobre Maquiavel. Elas acham que esse cara era apenas um escritor político. Elas acham que ele só escreveu sobre poder e manipulação, mas isso não é verdade. Na verdade, o Maquiavel, quando você estuda a história dele a fundo, ele era um homem muito completo. Ele escreveu peças de teatro, ele escrevia poesias, escreveu sobre história, sobre guerra, sobre arte. Ele tinha uma peça chamada Mandrágora, era uma comédia absolutamente escandalosa sobre hipocrisia da religião na época e era brilhante na época, né? Então Maquiavel era um homem extremamente completo, muito mais profundo do que as pessoas realmente pensam. E ele não era só um pensador frio e calculista que mostrava a realidade cruel da vida, ele era um artista, era também um grande sedutor, conquistador. Todas as pessoas que entendem de psicologia e comportamento humano são grandes sedutores ou sedutoras, como Cleópatra na época, né? Ele era o tipo de homem que vivia intensamente, que sentia profundamente, que entendia a complexidade dos seres humanos e a complexidade da vida. E isso é muito importante, porque muitas pessoas olham para o Maquiavel e pensam que ele era mau, amargo. Criou-se uma imagem de Maquiavel que foi levada durante anos por causa dessas escritas sobre manipulação e poder. E não, ele era realista. Ser realista não significa ser ruim. Ser realista, na verdade, é se recusar a viver em ilusões. Ele se recusava a fingir que o mundo era algo que não era. E existe uma diferença enorme entre ser cínico e ser realista. O cínico, o debochado, ele desistiu. O cínico acha que tudo é uma merda. O niilista, não vale a pena tentar. O realista, ele vê o mundo como ele é. E ainda assim ele escolhe agir de forma boa, ou escolhe criar, escolhe viver com intensidade, escolhe plantar bondade. Maquiavel me ensinou sobre isso nas obras dele, né? E ele me ensinou a ser um homem que enxerga a escuridão, mas não se afoga na escuridão. Entender a escuridão e usar esse entendimento para navegar melhor pela vida e pelas relações humanas. E agora, por que eu estou te contando tudo isso? Por que eu estou falando de um escritor italiano de 500 anos atrás em um vídeo? Tá, Fê, onde você quer chegar? Porque esse vídeo está muito mais profundo do que eu pensei. Cara, Maquiavel, ele me ensinou que existe algo que a gente precisa aprender. Você precisa aprender a ver através das máscaras das pessoas. Você precisa aprender a olhar para as ações e não para as palavras das pessoas. Você precisa aprender a verdade efetiva das pessoas e do mundo. Porque no mundo em que a gente vive hoje, ainda hoje, as máscaras estão por toda parte. As pessoas dizem que te amam, mas te abandonam quando você mais precisa delas. As pessoas dizem que são suas amigas, mas falam mal de você pelas costas, e isso é uma realidade, acontece, vai acontecer, não está no seu controle. As pessoas dizem que querem o seu bem, mas estão apenas usando você. E se você não aprende a enxergar isso, você vai acabar sofrendo, você vai ser traído, você vai ser manipulado, você vai viver em ilusões. Você vai escolher a pílula azul no sentido do filme mesmo, não de qualquer ideologia barata, tá, mano? Eu preciso que você entenda isso antes que a realidade te acerte na cara, e quando a realidade acerta vai doer muito mais do que qualquer palavra que eu solto nesse vídeo. Não precisa ser assim. Você pode aprender a ver, pode aprender a ler as pessoas, pode aprender a entender sobre as intenções ocultas, sobre os jogos de poder e manipulações sutis. E quando você aprende isso, você se torna verdadeiramente livre, um homem livre que para de ser uma peça no jogo dos outros. Você se torna a porra de um jogador. É isso que representa essa tatuagem, né? Jogador. Eu sou um jogador. Eu não sou uma peça do jogo dos outros. Se você se torna alguém que entende as regras, isso muda tudo. E eu sei que isso pode soar pesado, até um pouco assustador, até talvez um pouco pessimista, mas você sabe do meu jeito, você sabe que eu sou assim. Eu não falo o que você quer ouvir, eu falo o que você precisa ouvir. A verdade é que esse conhecimento não te torna uma pessoa ruim, te torna uma pessoa consciente. Por exemplo, no combo, muita gente falou do Rosa Negra. O Rosa Negra é um dos treinamentos mais pesados de comportamento humano, de psicologia da atração, de manipulação e poder. Mas eu vou deixar de ensinar? É o mundo, é a realidade, é assim.
Nossa, que pesado, hein? Nossa, que delicado. Não, não é delicado, cara. Vou usar as palavras necessárias. Você pode escolher ser cético, mas não ingênuo. Você pode escolher ser bondoso, mas não fraco. Você pode escolher confiar, mas não cegamente. Essa é a verdadeira sabedoria. Não é ser pessimista, red pill, maluco, frio e calculista. É ser consciente. É ver o mundo como ele é e ainda assim escolher ser quem você quer ser. Maquiavel me entregou isso. Maquiavel me ensinou isso. Robert Greene me ensinou isso. Por isso, dentro do combo tem 48 Leis do Poder, a Arte da Sedução, a Rosa Negra, que foi inspirada nas obras de Maquiavel e nas obras de Robert Greene. Isso foi a base de tudo que eu construí. Tudo. 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 As resenhas do livro do Robert Greene, as resenhas do livro do Maquiavel. Rosa Negra é basicamente uma fusão de Robert Greene com Maquiavel. Eu preciso que você tenha essa habilidade. Eu quero que você desenvolva essa visão de mundo, porque essa visão de mundo vai te proteger muito fortemente, cara. Essa visão de mundo vai te dar controle sobre a sua própria vida. E olha, eu sei que muita gente vai te dizer o contrário. Vão te dizer para ser positivo, que isso é besteira. Acredite nas pessoas, seja uma pessoa bom, não seja negativo. Cara, essas pessoas, elas estão vivendo na ilusão. Elas escolheram viver na ilusão. É a cena do Matrix, né? Eu sei que isso aqui é uma ilusão, mas eu quero. Me deixa na ilusão, provando um pedaço de carne e meu cérebro me iludindo de que é gostoso. Foda-se. Quando as pessoas vivem nessa ilusão, elas não querem enfrentar a verdade. Eu prefiro te entregar a verdade, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja difícil de aceitar, porque a verdade, ela sempre vai te libertar. E a mentira, ela sempre vai te aprisionar. E eu vou te falar uma coisa, que ao longo da minha vida eu estudei centenas de livros sobre filosofia, psicologia, história, comportamento humano, estratégia. Eu estudei os maiores pensamentos, os maiores pensadores de comportamento humano. E você sabe que eu criei esse sistema completo e eu não quero falar que você é obrigado a assistir isso, né? Eu sempre falo para vocês que sim, está numa condição muito especial, mas principalmente sobre um ponto que para mim muda a vida de qualquer homem que assiste, tá? O homem, ele tem o dever de estudar sobre comunicação, o dever de estudar sobre manipulação, o dever de estudar sobre poder. Você sabe que eu reuni tudo isso em um lugar. E eu acredito que se você tiver a capacidade de principalmente olhar o treinamento do Rosa Negra, que foi um dos treinamentos mais profundos que eu já fiz sobre conquista, e óbvio, ele está dentro do combo, você vai acabar recebendo tudo, e eu já adianto, o Rosa Negra fora desse combo, ele vai custar mais caro que o combo, de tão completo que ele é, cara. Então, eu tô falando pra você aproveitar isso, porque o Rosa Negra é um treinamento que eu ia soltar só depois eu ia soltar em janeiro do ano que vem, essa é real. Mas eu decidi adiantar ele para colocar no combo e deixar ele ainda mais rico. E eu tô fazendo esse vídeo para dar ênfase para vocês que o Rosa Negra é um dos treinamentos mais profundos que eu já fiz sobre comportamento humano, comunicação e conquista, tá? Eu gostaria, inclusive, de passar um trecho da primeira aula do Rosa Negra, que é a apresentação do treinamento, só para você ter noção, tá? Do nível que tá, da profundidade que tá, e para você entender por que eu falo tanto desse combo para você evoluir como pessoa e como homem. Seja bem-vindo ao Proibido. Você tá prestes a cruzar uma fronteira que a maioria das pessoas jamais teria coragem de atravessar. Esse aqui não é um curso comum sobre relacionamento não, tá? Na verdade nem é um curso sobre seja você mesmo ou encontre a sua alma gêmea ou a natureza obscura das mulheres. Não. Isso é coisa de criança mimada, machucada, que ainda acredita em conto de fada. Que ainda vive frustrada, culpando o mundo, terceirizando a culpa. O que você está prestes a aprender foi cuidadosamente ocultado da sociedade por séculos. Cortesãs que derrubaram impérios conheciam esses segredos que eu vou te mostrar. Diplomatas que mudaram o curso da história dominavam esses segredos. Sedutores lendários que marcaram gerações inteiras. Aplicando o que eu vou te mostrar aqui. Não esse sedutor que você provavelmente pensa, o que domina a verdadeira arte da conquista que você nunca viu. Esse treinamento se chama Rosa Negra por uma razão muito específica. A rosa negra não existe na natureza. Ela é cultivada, manipulada e transformada.
assim como você está prestes a fazer com a percepção que as pessoas têm de você. Assim como você fará com a mente de qualquer pessoa que escolher como alvo. Eu vou ser direto com você desde o início. O que você vai aprender aqui, com certeza deveria ser proibido. Porque quando você dominar essas técnicas, você terá um poder que a maioria das pessoas não está preparada para enfrentar, porque elas não estão preparadas nem para entender. Você será capaz de entrar na mente de alguém, reescrever suas emoções, redirecionar seus desejos e fazer com que essa pessoa sinta que tudo foi ideia dela. A vítima, e sim, vamos chamá-la pelo que ela é. Ela nunca saberá o que aconteceu. Ela apenas vai sentir uma atração inexplicável por você. E também uma necessidade profunda de estar perto de você. Uma compulsão de agradar você o tempo inteiro. E quanto mais você aplicar o que você vai aprender aqui, mais profundo será o controle. Robert Greene foi um dos maiores atores desse tema. Passou décadas estudando os mestres da manipulação humana. Ele desenterrou os segredos da Cleópatra, Casanova, Lord Byron, Andy Warhol. Ele revelou as estratégias que políticos, artistas e sedutores usam para dominar mentes e também corações. Mas mesmo Greene teve que suavizar certas verdades para que seus livros pudessem ser publicados. Aqui não tem suavização. Muita gente achou que o nome banido, proibido, era uma jogada de marketing, mas não é. Você vai aprender a anatomia completa da sedução. Como identificar a vulnerabilidade emocional, como criar dependência psicológica sem que a pessoa perceba, como usar a ausência, o mistério e a contradição para se tornar uma obsessão na mente de qualquer pessoa, como ler microexpressões e linguagem corporal para saber exatamente o que a pessoa está sentindo antes mesmo que ela saiba. Mas, antes da gente continuar, eu preciso que você entenda algo que é fundamental. Com grande poder, vem grande responsabilidade. Eu não estou aqui para criar monstros. Eu estou aqui para te revelar a verdade sobre como o jogo social e o comportamento realmente funciona. Porque, quer você goste ou não, esse jogo está sendo jogado ao seu redor, nesse exato momento. E se você não sabe as regras, você não é um jogador. Você é a peça. Esse treinamento está dividido em aulas que seguem a jornada completa da sedução e da conquista, desde o primeiro olhar até o controle total da dinâmica emocional. Cada aula foi construída para que você não apenas entenda intelectualmente, mas internalize visceralmente cada técnica. Você não vai apenas aprender a teoria, você vai se transformar. Então se prepara, porque depois desse treinamento, você nunca mais verá as interações humanas da mesma forma. Você também vai começar a perceber os fios invisíveis que controlam todos os comportamentos. Você vai ver as pessoas como elas realmente são. Criaturas emocionais previsíveis e manipuláveis. E você terá todas as ferramentas para puxar esses fios, sempre que você quiser. Seja muito bem-vindo ao Rosa Negra. Bom, não esquece que dentro de alguns dias a gente fecha o combo. A maioria desses treinamentos não vão estar mais disponíveis e eu espero de coração que você evolua comigo ainda esse ano e se torne um homem completo. Comunicação, mente, relacionamento, prosperidade, grana. É isso que eu quero pra você, tá? Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.